Já pode? Gravidez na adolescência. Olá, tudo bem com você? Eu sou Gabriela Tuchê, sou psicóloga, terapeuta familiar e vim aqui para a gente estar conversando sobre um tema que é muito importante. É muito polêmico, mas é imprescindível que a gente fale a respeito, que é uma gravidez na adolescência. Ninguém espera ficar grávida aos 12, 13, 14, 15 anos e por aí vai. Enfim, o ideal é que a gravidez seja planejada. Nós precisamos ter esse cuidado. O que nós devemos fazer na gravidez, no caso na adolescência? O ideal é que seja antes disso. Pais, é importante, é imprescindível que tenha comunicação com a criança, com o adolescente. Hoje em dia nós sabemos que a adolescência ela tem vindo antes, ela começa por torno dos 9 anos e vai em volta mais ou menos dos 25, 26 anos. Pois é, então ela dura bastante tempo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. O ideal é que haja uma conversa franca com o adolescente, que haja uma comunicação extremamente clara, que seja falado tudo. Eu tive um caso de uma conhecida em que a filha ficou grávida. E aí, quando eu questionei e eu perguntei, ela falou assim, mas a escola fala a respeito. A escola não ensina sobre educação sexual. A escola dá uma pincelada básica, bem superficial sobre educação sexual. Até porque a escola nem pode entrar muito nesses assuntos. Então, o ideal é que realmente haja entre os pais e a adolescente ou o adolescente, porque eu não sei vocês, gente, mas eu não penso nessa de segurem as minhas cabras porque o meu bode está solto. Marley é uma benção. Segura o seu cachorro. Eu tenho um casal de filhos e para mim é indiferente se a menina vai engravidar ou se o menino vai engravidar uma menina. Porque uma frase que eu sempre falei para o meu filho é: não faça com as meninas o que você não gostaria que fizessem com a sua irmã. Então não acho justo a gente simplesmente, porque não tem filhas meninas, ficarem por aí achando que os meninos podem pegar qualquer uma deliberadamente, não tem limite, não tem controle. Eu não penso dessa forma. Então nós temos que ter esse tipo de cuidado. E falar sempre é a melhor opção. Falar tudo abertamente, conversar com o seu filho, com a sua filha, como é feito, o que acontece, como se prevenir, levar ao médico, os cuidados são imprescindíveis, levar a um médico, falar a respeito, ensinar como se usa os métodos contraceptivos. Não é simplesmente, gente, eu sei que o ideal a gente não gostaria que isso acontecesse, mas nós precisamos pensar na possibilidade disso acontecer. Então, o importante é agir antes. O ideal é que a gente possa falar muito com eles, explicar como acontece, o que acontece, como é feito. Outro dia eu soube também de um caso de meninas de cunho religioso, que às vezes por esse motivo, não pode, só depois do casamento, não vai acontecer, e aí simplesmente não fala a respeito. Muitas vezes ainda pior, porque aí a menina fica sem informação, ou o menino não sabe nada a respeito, a família lida com isso de uma forma muito fechada, muito embotada e não fala para os adolescentes sobre. Então acontece ainda os casos das adolescentes serem pegas de surpresa, ou os adolescentes não tá sabendo nem exatamente o que está acontecendo. Poxa, Gabi, mas nos dias atuais, até nos dias atuais, nós temos casos, nós lidamos com casos
em que os adolescentes não são informados, não são ensinados, não fala, pai e mãe simplesmente não fala a respeito. E aí ou aprende na internet o que é bom ou ruim. As redes sociais, elas são boas ou ruins? Inclusive, nós vamos ter um vídeo aqui no nosso canal falando sobre redes sociais, as vantagens e as desvantagens. Marley! Então, nós precisamos ter esse tipo de cuidado. Se nós não ensinarmos, se nós não falarmos a respeito, os nossos filhos criam as curiosidades. Toda criança, toda adolescente, ela cria, ela tem curiosidade. Nós às vezes não entendemos, mas a criança, ainda mesmo muito pequena, ela já nasce com a sexualidade aflorada. Eu não sei se vocês já repararam, mas um menininho ele é capaz de ficar com o pênisinho ereto. Uma menininha, ela já fica aguçando a necessidade, às vezes fala de namoradinho. Isso tudo é extremamente normal. O que nós precisamos fazer é a nossa parte, como pais, como ensinadores, como auxiliares, avós, tios, com todo cuidado, com todo carinho, falar a respeito. Mas se, em todo caso, falando, explicando, ensinando, direcionando, ainda assim, essa situação acontecer, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos amar, acolher esse adolescente ou essa adolescente que está passando por essa situação. Porque nós temos casos, às vezes, de mulheres que, ainda sendo já numa idade propícia ou não para a gravidez, têm depressão pós-parto. Imaginem uma adolescente se pegando numa situação como essa. É tudo muito novo, o corpo muda muito de repente. Uma adolescente, dependendo ainda da idade dela, quanto mais nova, mais o corpo vai reagir a isso. Então, tudo isso nós temos que ter esse tipo de cuidado. Então, o ideal é que haja uma prevenção. Mas se não houver, se acontecer, é amar, é cuidar, tanto dessa adolescente como desse serzinho que está vindo aí para a vida, para a terra, para viver. E depois disso, dar os cuidados necessários para a adolescente, levar ao médico, fazer todo o acompanhamento e ainda assim cuidar para que não aconteça de uma próxima vez. Gente, hoje nós estamos gravando daqui de casa, então se houverem alguns barulhinhos indesejáveis, como latido, um gatinho, um vizinho, não se assustem, é normal, tá? Espero que vocês não se incomodem. Esse é mais um vídeo do nosso canal. Eu sou Gabriela Tuchê, psicóloga, terapeuta familiar e de casais individuais, e você é muito bem-vindo. Não deixe de dar o seu like e nos seguir nas redes sociais.